Olá, meu nome é Cássia, eu sou discípula de Cristo, sou advogada e estou muito grata pelo convite da Mocidade da Igreja Presbiteriana da Alvorada, em Brasília, para que eu esteja participando de sua conferência, uma conferência em que vamos tratar de vários assuntos e da influência do cristianismo, e hoje vamos estar falando sobre a influência do cristianismo sobre o direito. Principalmente o direito em relação às liberdades, os direitos humanos. Eu me sinto, de fato, muito honrada. Vou ter cerca de 40, 50 minutos para falar sobre parte do conteúdo que se vê em diversas disciplinas do direito, inclusive de outros cursos também. Nós temos aí a história do direito, a introdução ao direito constitucional, teoria geral do direito, direito romano, enfim. São várias disciplinas. E nós temos, então, um tempo muito curto para falar sobre esse assunto e, creio eu, também um público muito heterogêneo, nem todos que estão agora assistindo fizeram direito. Então, é difícil fazer a seleção do que colocar nessa palestra, mas eu creio que os temas que eu consegui separar aqui vão ser suficientes para que a gente possa perceber a mão de Deus sobre toda a história e a influência que Deus teve nesse arcabouço jurídico internacional e o poder dele, o poder de Deus para influenciar as nações. Me parece mesmo que o direito funciona quase que como um fator Melquisedeque de consciência universal da existência de um Deus único. Podemos também perceber que, principalmente em relação aos países do Ocidente, de uma forma ou de outra, há a celebração do Natal. O Natal, que é esse nascimento do judeu, que ao longo de sua vida implantou uma nova interpretação da lei, né, do direito, agora aplicado sob o poder do amor e da misericórdia. O Natal, então, marca esse nascimento de uma nova religião, de uma nova forma de se ver as coisas, o nascimento do cristianismo, que estabelece não só um novo calendário, mas também uma nova esperança, né? Então, especialmente quando nos referimos à dignidade da pessoa humana, que é o cerne de todo o direito. Eu gostaria, então, de propor a vocês uma aula em que a gente consiga dividir em dois grandes momentos. Vamos fazer uma visão panorâmica da história e, em seguida, eu quero fazer uma justaposição entre os princípios bíblicos, os princípios que nós aprendemos na palavra de Deus e na legislação conforme nós temos ela hoje, para que a gente possa perceber de forma bem clara essa influência. Vamos lá? Eu vou começar, então, fazendo aqui um compartilhamento de tela. Só um minutinho. E vou lá. É isso. Vamos estar conversando, então, sobre a influência do cristianismo no direito. Primeiramente, vamos conversar sobre o conceito de direito. Trago um conceito bem raso, bem simples, lembrando que vamos deixar de dizer muitas coisas e como o tempo passa muito rápido, eu preciso trazer de forma muito superficial, mas eu creio que a gente vai ter um outro momento em que a gente vai poder ouvir um pouco de vocês, ter um compartilhamento melhor, maior, ouvir as críticas e também as perguntas, né, para a gente poder aprofundar em alguns assuntos. Em relação ao direito, o conjunto de normas que buscam garantir a paz social talvez seja o conceito mais fácil, né, da gente compreender
e da gente perceber que o direito ele precisa existir para trazer os limites dos direitos e dos deveres das pessoas e das empresas, né, pessoas físicas e jurídicas, no seu trato social. Existem duas grandes correntes, o justnaturalismo, que é o direito que existindo antes mesmo do próprio homem, e o justpositivismo, que diz que normas e leis precisam ser positivadas, ou seja, emanadas e exigidas pelo poder coercitivo do Estado. Nós vivemos dentro de um Estado de direito, e o Estado de direito é essa forma política em que os poderes atuam de forma independente, autônoma, mas submetidos ao império da lei. Desde o preâmbulo da nossa Constituição, nós estamos percebendo ali o resguardo desses princípios, que também estão na palavra do Senhor, de uma forma ou de outra, né? Buscando ali a questão do bem-estar, da liberdade, dos direitos sociais, dos direitos individuais, da busca pelo desenvolvimento, né? Uma sociedade pacífica, fraterna. Mas também, o que é interessante, desde o preâmbulo da nossa Constituição, esse nosso legado cristão está presente, porque é dito que toda essa legislação primeira, né, nossa legislação maior, está sob a proteção de Deus. Né? Isso já está escrito desde o preâmbulo. O artigo 5º da Constituição, que é onde estão ali as nossas cláusulas pétreas, e a gente vai ver daqui a pouquinho que vem a ser essas cláusulas pétreas, ali também nós temos vários direitos que são resguardados e também voltados aos direitos humanos, aos direitos das liberdades. Liberdade, igualdade, direito à vida, à segurança, à propriedade. No Código Civil, que foi promulgado em 2002, em substituição ao nosso Código de 1916, já está desde o seu primeiro capítulo escrito, né, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E o artigo 2º diz: a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas desde a concepção também há a garantia de direitos, né, os direitos do nascituro. Eu vou passar para vocês, então, a minha proposta é de que a gente faça esse passeio pela história, é uma visão muito panorâmica, e depois eu faço essa justaposição entre o que nós temos de lei hoje e com base nos princípios cristãos. Começando, então, lá no Código de Hammurabi, que é datado de mais ou menos 1694 a.C., talvez até um pouco antes, né, até 2000 a.C., nós temos a primeira codificação que se conhece, né, que é conhecida. Existe ali uma forte presença do olho por olho, dente por dente, são legislações, normas para poder pacificar o povo, e que também houve uma grande influência para os povos semitas, os povos daquela região ali da Macedônia, da região ali da Palestina. Então, todos aqueles povos foram influenciados pelo Código de Hammurabi, inclusive os hebreus. Anos depois, nós temos o Pentateuco, né, registrado, que são os primeiros livros da nossa Bíblia, né, da Bíblia, e que também você vai encontrar vários princípios que estão também já desde o Código de Hammurabi. O Cilindro de Ciro vem bem vários séculos depois, e Ciro é aquele rei que foi já citado, né, na palavra, e lembrando que de Ciro ali houve uma forte presença primeiro dos babilônios, assírios, os persas, e depois então chegam os romanos dominando o mundo conhecido de então, e em 449 a.C. É promulgada a lei das 12 tábuas, né? E depois vem o Corpus Iuris Civilis, né? Já com Justiniano, já muitos anos depois, já na Idade Média, e no século XII, já no final mesmo do período dominado pelos romanos, o sistema Iuris Civilis romano-germânico. A Carta Magna, que até hoje, né, é como o primórdio, né, a Constituição da Inglaterra, ela surge em 1215,
com a pressão dos súditos de João Sem Terra, e 400 anos depois, a petição de direitos, uma presença maior do legislativo, forçando também uma soberania não mais só do monarca, né, mas também dos legisladores, né, fazendo com que haja também uma disciplina em relação à cobrança dos impostos. Um pouco também depois vem a lei de habeas corpus, muito parecida com o que nós temos hoje, e o Bill of Rights, né, a Declaração de Direitos de 1689, que também traz esse corpo, né, de direitos dos súditos em relação à propriedade, em relação à legislação referente aos tributos e ao direito da terra, etc. Caminhando mais um pouco, outro marco histórico também importante que precisamos destacar foram as guerras chamadas guerras santas, as guerras religiosas, principalmente entre os protestantes, né, a presença da reforma ali, né, no século XVI, e depois no século XVI, XVII, e também com a Guerra dos 30 Anos, que foi aquela guerra muito violenta, uma guerra bárbara entre católicos e protestantes, em que se terminou com, se pôs um fim àquela guerra pela Paz de Westfália, né, que seria ali um marco, o princípio do direito internacional e com limites, então, ao direito da guerra, conforme também nós temos na Palavra de Deus vários princípios e regulamentos em relação aos espólios de guerra, etc. Tempos depois, no século XVIII, nós temos o surgimento do iluminismo. Então, mais uma vez, a soberania do monarca ela é reduzida, e a luta pelo iluminismo, né, assim, no sentido da liberdade do homem estar alijado, né, do poderio da igreja e do Estado, para que ele possa, então, trazer as suas ideias, né, e desenvolver ali as suas ideias. E ele, o iluminismo, então, pautou a possibilidade da Revolução Americana, que temos aí a Declaração dos Direitos de Virgínia, em 1776, com base mesmo naquelas ideias que surgem ali, né, desde Voltaire, e depois, na Revolução Francesa, em 1789, com a Tríade dos Direitos Humanos, né, liberdade, fraternidade, igualdade. Em 1799, começa, então, as guerras de Bonaparte, né, e todo aquele crescimento, né, do reino francês, e isso dura também não muito tempo, né, menos de 16 anos, e termina, então, com o Tratado de Viena, já as discussões começando em 1814, e o tratado finalizado em 1815, com a conta sendo apresentada para a França. Depois disso, já no século XIX, nós temos já as duas grandes guerras, a Declaração dos Direitos do Homem e dos Direitos Humanos, enfim, nós temos ali Guerra Fria, etc., algumas novas legislações, uma tentativa muito forte do crescimento do relativismo, né, que surge em decorrência do iluminismo. Então, nós vamos fazer esse percurso aqui de forma bem rápida, para que a gente depois possa confrontar a nossa legislação com o que está nas Escrituras. Começando pelo Código de Hammurabi, que nós percebemos que há essa forte influência, temos aqui um vídeo muito pequeno, um vídeo de 4 minutos, mas que eu acho que vale a pena vocês assistirem. Eu vou ter que fazer um stop da minha tela, só um minutinho, e vou ter que, então, apresentar para vocês aqui uma outra tela. Eu tentei de outra forma, não consegui, então, infelizmente, vai ter que ser assim. Peço um pouquinho de paciência. Hi, I'm Dr. Amy Zong.
que é conhecido como berço da civilização, parte dos homens passou a viver em cidades. O processo de urbanização trouxe uma série de benefícios para o homem. Nas cidades, o comércio floresceu e os avanços científicos passaram a ser mais frequentes. Contudo, a vida na cidade também fez aumentar os conflitos e os desentendimentos entre os homens. Para pacificar e evitar conflitos entre os membros da sociedade, foram instituídas as leis. O primeiro Código de Leis escrito, que se tem registro, ficou conhecido como Código de Hammurabi. Este compêndio de leis babilônicas, gravados em pedra, registra como deveria ser aplicada a justiça nos mais diversos casos, podendo se tratar de disputas por propriedade e atos contra a vida. Este Código de Leis foi escrito por volta do ano 2000 a.C., durante o reinado do rei Hammurabi da Babilônia. O reino da Babilônia era o mais vasto de sua época e Hammurabi teve papel crucial em sua consolidação. O rei se autoproclamava um enviado de Deus para criar uma sociedade justa e ordeira, e sua autoridade lhe foi concedida por Marduk, uma divindade babilônica. Antes da criação dos códigos escritos, as leis se sustentavam apenas nos costumes da comunidade, e na maioria dos casos tinham uma base religiosa. Aqueles que não se enquadravam aos moldes dos costumes vigentes de seu grupo sofriam as mais diversas represálias. Estes poderiam ser alvos de simples chacota ou se tornarem párias dentro da sociedade, mas também poderiam estar sujeitos ao banimento e até mesmo à pena capital. A convivência entre grupos distintos passou a se tornar comum nas cidades da antiguidade, que muitas vezes se diferenciavam em hábitos e costumes. E por isso se fez necessário o surgimento das leis, que estariam acima dos costumes de cada grupo. O famoso Código de Hammurabi tinha como objetivo cumprir este papel. E a famosa frase, olho por olho e dente por dente, inspirada na lei de Talião, sintetiza o espírito do código. E assim, todo delito teria sua punição proporcional. As leis foram gravadas em grandes pedras de basalto e ficavam expostas em praça pública. Uma destas grandes pedras foi encontrada em 1901 por arqueólogos franceses e hoje se encontra em exposição no Museu do Louvre, em Paris. Grande parte dos crimes tinha como castigo a pena de morte, mas nem sempre a vida exigida era do autor do delito. Se uma casa mal construída desabasse e matasse o filho do proprietário, o filho do construtor seria condenado à morte para satisfazer a justiça. O fato das leis estarem gravadas em pedra tornava muito difícil a sua modificação. E por isso as leis permaneciam imutáveis e sem emendas por séculos. A Constituição brasileira tem em seu corpo algumas cláusulas pétreas, como por exemplo os direitos e garantias individuais. Elas são chamadas de cláusulas pétreas porque elas não podem ser modificadas, como se fossem realmente gravadas em pedra. O Código de Hammurabi influenciou vários outros conjuntos de leis que vieram posteriormente, como é o caso da antiga lei judaica trazida por Moisés. Foi com o surgimento das primeiras raízes do direito na Mesopotâmia que foi possível que o homem pudesse viver em grandes comunidades com uma certa harmonia. E assim, o homem continuou sua marcha rumo à civilização. Pois é, gente. Então, a gente percebe que existem várias normas dentro do... Deixa eu fechar aqui. Dentro desse código de Hammurabi, que são muito parecidas com o que nós encontramos na palavra de Deus. Vai falar sobre divórcio, sobre adultério, sobre regras de comércio, sobre, inclusive, direitos e de propriedade, escravidão, etc. E eu queria que a gente continuasse, então, aqui a nossa conversa, lembrando, e aqui eu compartilho novamente com vocês, do cilindro de Ciro que vem depois. Quem foi Ciro, né? A palavra de Deus fala, né, que em Esdras 1, que Ciro, ele foi aquele que teve o espírito despertado por Deus, né? Em Isaías 44, fala que é aquele que foi chamado
como pastor de Deus e queria, então, edificar o templo. E ali também vai falar um pouco sobre como ele fez a edificação do templo de Deus. E é aquele que Deus toma pela mão direita, né? Estabeleceu os decretos da construção, normas de convivência, todas essas partes aqui desse cilindro que foi encontrado pelos arqueólogos e hoje está em exposição na ONU, ali tem todo esse regramento do bem viver, né, dos direitos e deveres. Inclusive, é bem interessante porque tem muito resguardo para os direitos do estrangeiro, porque eles realmente querem, e ali era a intenção de Ciro, viver em paz com aqueles povos que estavam sendo dominados, né? Para a gente prosseguir, é importante a gente lembrar também, principalmente já na época em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui conosco, ele tinha ali um ambiente muito influenciado, tanto pelos gregos quanto pelos romanos. Os gregos, eles influenciaram o direito pelas suas leis e costumes, principalmente nas formas de governo e também na filosofia do direito. Eles não pensavam muito em codificar as suas normas, as suas leis como os romanos, mas eles cunharam a expressão da democracia, não exatamente como nós conhecemos hoje, mas também tinham regras sobre resolução de conflitos e que também são bem parecidas com o que nós percebemos hoje. E não podemos também deixar de falar do direito romano. O direito romano também foi influenciado pelos hebreus, foi influenciado pelas normas, pela igreja nascedora que havia ali. E, então, já o Império Romano, já no início, né, no Anno Domini, constitui, então, a primeira codificação com Justiniano, e temos o Corpus Iuris Civilis, né, com 4 grandes livros, 4 grandes partes, o Digesto, as Institutas, que são vários capítulos, o Código Novo e as novelas. E é importante que eu faça o destaque que havia um forte antissemitismo, né? Então, muitas normas proibiam os judeus de terem propriedade, de se casarem com um romano. Então, havia ali um nascimento, né? Um nascedouro ali desse antissemitismo que se vê depois reproduzido durante a Idade Média e mais à frente também, já no século XX. Em 1215, tem um marco histórico da Carta Magna, né? A Magna Carta, ela surge por uma pressão em cima do monarca, né, de João Sem Terra, uma pressão feita pelos súditos, porque disseram, olha, você não pode continuar cobrando tantos impostos e, enfim, precisamos que haja um limite. E ele, então, foi pressionado e houve também uma primeira relação de direitos em relação às propriedades dos súditos. Em seguida, 400 anos depois, né, um grande marco também é o da petição de direitos. Eu relaciono esses porque nós também temos uma presença dos direitos que estão na palavra, né, nos direitos e princípios do cristianismo, em relação em cima dessas legislações. A petição de direitos, ela vai também dizer que qualquer empréstimo, qualquer dádiva dos súditos ao monarca deve primeiro passar pelo legislativo, né? O parlamento ali, aquele início de parlamento, os lordes deveriam ser consultados e deveriam, então, referendar um novo empréstimo ou um novo tributo. Tá? E o habeas corpus, em 1679, que é uma legislação assim tão importante, né, que é uma medida judicial para resguardar o direito de ir e vir, e que nós temos também até hoje, e que nós também podemos perceber ali uma presença do direito da liberdade, né, do direito da vida, de ter normas e normas processuais para resguardar um julgamento. Então, essa justiça, o princípio da justiça que está ali por trás. O Bill of Rights, que é essa declaração de direitos, ela vem
dentro também de um conflito entre súditos que eram a favor do catolicismo e os outros anglicanos, né? Havia ali uma guerra religiosa na Revolução Gloriosa, e ao final é elaborada então essa Carta de Direitos, essa Declaração de Direitos, que estabelece mais limites ao monarca, né? Um dos pilares do sistema constitucional britânico, e mais autonomia ao parlamento, né? E garante também uma participação popular também maior. Eu gosto muito de destacar esse período da história, né, com Hugo Grotius, que foi um homem muito temente a Deus, era arminiano, ele conseguiu desagradar tanto os calvinistas quanto os católicos, inclusive foi jurado de morte pelos dois, mas ele descreve ali um momento histórico de guerra religiosa e também guerra de propriedade, guerra pelos limites ali dos estados, né? Mas ele percebe que não havia limites à guerra. As pessoas entravam, os homens iam à guerra, e principalmente nessa guerra, com muita sede de sangue. Inclusive, os relatos históricos dizem que foram 8 milhões de homens que foram mortos nos campos de batalha. E ali, então, nós temos o Tratado de Westfália, né, a Paz de Westfália, em 1648, no final da Guerra dos 30 Anos, em que se estabelece ali os primeiros limites à guerra. Os primeiros limites à guerra naquele período, mas que nós também percebemos na palavra de Deus esses limites em relação aos espólios, né, em relação ao que poderia ou não ser feito durante a guerra, e é considerado, então, o berço, o nascimento, né, do direito internacional moderno. Então, eu até sugiro aqui, eu estou falando, sei que estou falando bem rápido, trazendo assim, as informações de forma muito rápida, para que a gente possa ver um pouco de tudo, né? E o máximo possível. Mas eu gostaria de recomendar que vocês leiam um pouco mais sobre esse período da história e sobre o Hugo Grotius também. Não posso também deixar de destacar a questão do iluminismo, né? O iluminismo, ele surge ali no século XVIII, mais ou menos. Temos ali a tríade, né, da liberdade, igualdade e fraternidade, né, que depois vai dar o nascimento tanto da Revolução, o amparo para a Revolução Americana, né, a independência americana, e logo em seguida a independência em relação à monarquia pelos franceses. Vejam, quando o homem tenta olhar para si e se aparta também da palavra, e a verdade, o iluminismo é uma tentativa de poder florescer as ideias, mas apartado do Estado e da igreja, né? Mas quando isso é feito de forma desmedida, nós vemos como foi a Revolução Francesa também muito sangrenta, né? Muito raivosa, com muitas vinganças, né? E muitas desconfianças. Então era todo mundo, tinha medo e desconfiança de todo mundo, e foi o cenário ideal para que Bonaparte chegasse e em 1799, né, tomasse ali o poder e, mais uma vez, também tentasse fazer com que houvesse a França de todas as Franças, né? Então, o domínio sobre todos os outros países. Ele foi parado em 1814, depois ele volta, foge da prisão, em 1815, já havia ali a discussão em Viena pelo Tratado de Paz, e a conta depois foi apresentada para a França. Mas também é importante a gente lembrar do princípio da separação dos poderes, né, esse equilíbrio para buscar essa justiça, e surge também desse movimento em decorrência do iluminismo. Não podemos também deixar de lembrar de Karl Marx e, né, já passando ali depois da separação dos poderes, Montesquieu, Locke, não conseguimos também falar sobre Kant, não dá para falar sobre todo mundo que a gente gostaria. Mas Karl Marx é importante a gente falar, porque o materialismo histórico, ele tem essa base no materialismo de Epicuro, onde toda a ideia de que alma e corpo são dissolúveis, né? Não existe essa noção de eternidade, mas tem um enredo escatológico, né, de Marx,
que a luta entre os opressores e os oprimidos só pode ser superada por meio da revolução, né? E é uma base completamente diferente do cristianismo. Para o cristão, essas desigualdades e injustiças, elas de fato existem, mas elas só podem ser superadas pela conversão a Jesus Cristo, diante da promessa de que Ele está nos preparando um lugar onde não há injustiça. Mas como a salvação já começa agora, dentro desse ato de fé, de nós aceitarmos a Ele como Senhor e Salvador, nós entendemos que a partir desse momento nós já temos que buscar essa paz na terra, buscar a justiça, buscar essa igualdade. Mas sabemos que ela não será perfeita só no céu, só poderemos superar essas desigualdades quando estivermos, então, nesse outro momento. E aí vem o relativismo. E o que o relativismo fala? O relativismo, ele diz que vamos, então, buscar um sincretismo, né? Vamos buscar uma síntese desses pensamentos. Vamos, então, fazer com que, relativizando aquilo que é considerado verdade pelo cristianismo, verdade como se foi colocado até agora, e vamos, então, trazer outros pensamentos e relativizar as suas bordas, né? Então, começa a entrar também na igreja, nesse período, de forma mais consolidada, principalmente a partir do século XIX, uma tentativa de sintetizar conceitos que são marxistas, da sociedade justa, né, conforme Marx entendia, dentro do cristianismo. Né? E até hoje nós vemos esses embates dessa tentativa de relativizar aquilo que diz a palavra. Tá? Eu trago também a figura aqui à direita, do Max Weber, porque ele é um dos fundadores da sociologia do direito e tudo, mas principalmente por um texto brilhante, eu tive a oportunidade de ler quando eu tinha talvez uns 16 anos, ainda no ensino médio, na época ainda era segundo grau, né? E ali na Ética Protestante, o espírito do capitalismo, né? Ele tenta compreender as ações sociais que estavam ocorrendo naquela nação nascedora, né, ali nos Estados Unidos, como que havia essa influência do cristianismo protestante, um cristianismo diferente do que se via até então, influenciando o crescimento econômico daquela nova nação. Então, não havia mais uma noção de que a pobreza dignifica o homem, a pobreza nos deixa mais perto de Deus, é um sofrimento, nos coloca mais perto de Deus. Na verdade, aqui que se pensa é o seguinte: podemos sim ser felizes agora, alegres agora, e como Deus me deu dons e talentos, eu preciso desenvolvê-los, fazê-los crescer, multiplicar, ter essa prosperidade econômica, e ainda que leve uma vida mais tranquila, menos ostensiva, mas essa possibilidade de acumular, né, a prata, acumular a economia, isso chama a atenção dele, né? Como que, então, os princípios do cristianismo sobre essa ética, né, já da reforma, poderiam, então, determinar a conduta econômica de uma nação. Então, acho que é um texto que quem não leu deveria ler, e eu sempre procuro ler, porque a gente sempre aprende alguma coisa, né? Talvez seja o nosso Pequeno Príncipe, assim, um texto que a gente tem que estar sempre relendo. Não vou conseguir falar sobre alguns assuntos como liberalismo, né? O liberalismo, o ó do liberalismo, né? Que é um pensamento que eu me alinho, mas fica a sugestão de que vocês estudem, leiam um pouco mais sobre esses temas. Chegamos no século XX, passamos por 2 grandes guerras e, finalmente, ao final da Segunda Guerra, depois de vários encontros entre as nações que estavam para vencer essa Segunda Guerra Mundial, em 1945, se instala, então, a ONU, em 1948, existe, então, essa Declaração Universal dos Direitos do Homem. E eu tenho aqui, para passar para vocês, um pequeno vídeo. O hiperlink, o Zoom não está aceitando, por isso que eu tenho que fazer um stop share e seguir aqui para fazer, então, a apresentação para vocês. É um vídeo um pouquinho mais longo, não sei ainda se eu vou deixar vocês assistirem todo ele aqui.
mas eu gostaria que vocês depois assistissem com um pouquinho mais de atenção, se é que já não assistiram. Só um minutinho, por favor. Achei. Está aqui. E eu gostaria, então, que vocês, já desde agora, fizessem, assim, algumas perguntas, né? Como que nós, cristãos, diante de tudo que vocês vão ver nesse vídeo, podemos ser um contraponto ao relativismo, né? Como que nós podemos influenciar com a verdade que a Bíblia tem e traz, e a solução mesmo, né, para a justiça social, como que nós podemos, então, trazer esses princípios para influenciar a história do homem hoje. Então, qual é o nosso papel? Faço, então, aqui o nosso share, espero que dê certo, sem propagandas. Vamos lá. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. So useless. I guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him.
human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers, free-thinking individuals who refuse to be silent, who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity,
without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Então, gente, eu queria passar para vocês de que hoje em dia nós vemos a questão do humanismo, né? Que é essa tentativa de pegar os princípios do cristianismo e colocar, na verdade, agora não Deus como Senhor, Jesus como Senhor, mas se apropriar desses princípios e dar uma nova roupagem, colocando, então, tudo sob o domínio do homem, né? Então, vejam que o humanismo sujeitando todas as coisas para o prazer e a satisfação do homem. E nós percebemos que o humanismo falha. O humanismo fracassa nessa sua tentativa. É isso que esse vídeo, que eu até pensei muito sobre trazer essa aula, porque é um vídeo já mais antigo, e eu não sabia se todos já tinham visto, ou a maioria, mas enfim, trago aqui para que a gente faça então essa reflexão. Existe muita tenacidade hoje do relativismo e das novas propostas, das novas leituras filosóficas e humanistas, de que nós não temos que apenas respeitar pensamentos e teorias que são colocadas hoje. Nós temos que defendê-las, né? Nós temos que negar o que nós entendemos, a nossa compreensão, e defender teorias que, na verdade, vêm de encontro com aquilo que nós acreditamos, vêm de encontro à nossa fé. Então, como nós temos que nos posicionar diante desse novo pensamento? E, inclusive, digo aqui para vocês, diante de um falso moralismo, né, que é o que nós estamos vendo aqui nessa figura, em que tantas coisas estão acontecendo no mundo, mas a gente percebe talvez ali uma fumaça, né, que é jogada para que a gente não venha a correr e defender realmente uma verdadeira justiça, uma verdadeira distribuição de direitos para que todas as pessoas possam ter. Então, fica então esse questionamento para que vocês estejam refletindo. Vindo aqui para a nossa realidade, eu lembro que Rui Barbosa, que esteve vivenciando ali desde o início da República, né, o final da monarquia e o início do nosso país como república, ele também presenciou o nascimento, o crescimento das primeiras igrejas protestantes, inclusive a Batista, e ele era muito simpatizante da Igreja Batista. Apesar de ser católico, como formação, ele demonstra que conheceu a Cristo, né, da forma como nós entendemos. E eu trago, então, essa frase aqui de Rui Barbosa, em que ele disse assim: muitas vezes esperei descobrir nos recessos da ciência a chave para os arcanos do universo, o alimento são, completo e abundante para o espírito, o bálsamo genuíno para as mágoas do coração. Deus, pois, estendeu seu braço para mim e crestou a flor do meu orgulho. Então achei os livros mudos, a razão muda e a filosofia estéril. Chorei e abracei-me à cruz. Foi a fé que me salvou. Então, nós percebemos aqui que se nós apartarmos a fé e deixarmos só o humanismo, nós vamos realmente não só estar fadados ao fracasso, como também a essa falta de completude, né, que é o que Rui Barbosa aponta aqui. E eu trago, então, para vocês esse quadro, fazendo aqui apenas alguns exemplos de legislação que nós temos hoje e de princípios que nós temos na Bíblia. Começando lá no primeiro furto, havia ali uma lei, um decreto de que o fruto daquela árvore não deveria ser tocado, não deveria ser comido, e houve então um furto, sem que o proprietário daquela árvore, que era o nosso Deus, quer dizer, ele sabia, né, mas sem que ele tivesse autorizado, o fruto, então, foi tomado. E há, então, também
a primeira sentença, né? Uma sentença em que Deus proclama uma condenação pelo furto, mas ele também faz um atenuante na sua sentença, porque ele pesa ali o ardil, né, o fato do ardil da serpente ter cooperado para o crime. No artigo 155, quando temos ali no Código Penal, subtrair para si ou para outro em coisa alheia, havendo uma pena de reclusão, também tem ali os parágrafos que vão falar de agravantes e atenuantes. Por exemplo, no parágrafo 2º, o juiz deve considerar na sentença se o criminoso é primário, o pequeno valor da coisa furtada, etc. O parágrafo 4º fala do furto qualificado, né? Uma reclusão de 4 a 10 anos, é muito maior, por emprego de explosivos, etc. Então, é só para um exemplo para vocês. No capítulo seguinte da Palavra de Deus, em Gênesis 4, nós temos também o homicídio, né? O primeiro homicídio, e depois também tipificado nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, e no Código Penal no Brasil. Nós temos também no artigo 121 e seguintes os vários tipos de tipificação do homicídio, né? E as penas correspondentes. Em Deuteronômio 24, a gente vai perceber ali algumas normas que temos também até hoje. Por exemplo, a cena do divórcio, né? Então, ali já dizia o que poderia acontecer, enfim, quais seriam as consequências, né, em relação ao divórcio, e leis de caráter humanitário, né? Como é que seria, quem não pode ir à guerra, como poderia ser feito, como é que seria a questão dos espólios, etc. E aí eu lembro daquilo que eu destaquei lá atrás, em relação ao UNCLOS, né, e o nascimento do direito internacional, como nós entendemos. A Carta da ONU também fala, no artigo 2º, parágrafo 4º, sobre a proibição do uso da força, a questão dos limites da soberania, né, e a proibição de ameaçar a soberania de outro Estado. E o artigo 4º da nossa Constituição, estou tentando controlar aqui um pouco o tempo, mas depois vocês vão lá, vocês vão ver os nossos princípios e vão falar sobre a questão da independência dos povos, né, os princípios que regem a nossa nação. Deuteronômio 16, 19, vai falar o seguinte: juízes e oficiais constituirás, não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Nós temos aqui, pelo menos, 3 normas que estão reproduzidas também na nossa legislação. Proibição do falso testemunho, no artigo 342 do Código Penal. Veja que eu estou falando aqui de Código Penal, gente, mas isso aqui são direitos também relacionados à liberdade, né? Então, os direitos civis também, tá? Não é só estar dentro do direito civil e do Código Civil, não, está dentro do direito como um todo o arcabouço jurídico. O artigo 342 do Código Penal proíbe também, traz a tipificação em relação à falsa afirmação, né, falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, etc. O artigo 333 fala também sobre o crime de suborno, né, o crime de corrupção. Existem outras legislações também mais modernas que vão tratar desse assunto. E a Lei 7.716 vai falar sobre crimes de preconceito de raça ou cor, e a própria Constituição também, né, proíbe o crime de racismo e traz também algumas proteções. Vamos então para a 2 Reis 14, 6. E aqui. 2 Reis 14, 6, fala assim: porém os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, pois cada um será morto pelo seu próprio pecado. Isso aí é o princípio da intranscendência da lei, da pena, intranscendência da pena. A pena só recai sobre o próprio condenado, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, como está então como cláusula pétrea da nossa Constituição. Seguindo, voltando lá em Deuteronômio 25 agora,
Também vai falar sobre, fala várias coisas aqui, né? Vai falar sobre o levirato, né? Que não é uma norma que nós temos hoje, mas temos aqui pesos e medidas justos, né? E aí o próprio Código do Consumidor, que vai detalhar, né, a questão dos direitos do consumo, né, do negócio bem instituído. E, seguindo aqui, nós temos a questão da lealdade, né, da negociação. Vamos para o livro de Ruth, né? Ruth, o livro que foi escrito ali, provavelmente no final do período de Juízes, né, que foi um período de mais ou menos 350 anos, entre a morte de Josué e o reinado de Saul, né? Então, aquele período em que o povo hebreu foi governado pelos juízes, e naquelas normas ali, já também com base no Pentateuco, tem a regra do respigar, né? O respigar. Havia garantia para o pobre e para o estrangeiro, também que transitasse pelas terras dos hebreus, de poder, então, buscar todo o trigo, todo o alimento, toda espiga que não tivesse sido recolhida, né, dessa plantação, né, da colheita. Então, o pobre deveria, então, ter o direito de passar e buscar alimento para si. E isso me parece muito próximo do que nós temos hoje como nascedor da assistência social, né? O amparo ao pobre, né? A distribuição para que o pobre também tenha acesso. A própria Constituição e outras normas também de direito internacional resguardam o direito internacional, o direito do estrangeiro. E eu estou lembrando agora também de Hannah Arendt, que ela dizia, né, do direito a ter direitos, né, e ela ali como uma estrangeira em Nova York, precisando talvez até de um trabalho, enfim, de alguns direitos, e não tinha o direito porque não tinha uma documentação, né? Então, ali tem também esse amparo, né, vem daí também. No final de Ruth, nós temos também, com base ali também em Deuteronômio 23 e Deuteronômio 24, os direitos à negociação, direito de família, sucessões, as normas de sucessões, de contrato nupcial, os pré-contratos nupciais, como entendemos hoje, o pátrio poder, né? Então, e modos de resolução de conflitos, né? Uma mediação. Eu lembro que Boaz foi a porta, né? Como dizia ali também no Pentateuco, que onde os anciãos ficavam, Jeremias também fala isso, né? Que os anciãos porta da cidade, né? Onde os negócios aconteciam, e também ali havia necessidade de testemunha, né? Então, a presença das testemunhas, como nós temos hoje, para poder firmar um contrato, né? Para poder validar um negócio, a necessidade de uma presença das testemunhas. Mateus 22, 21, a célebre frase de Jesus, quando ele fala, dai a César o que é de César, né? A gente também tem ali uma chamada, né, do direito tributário, né, que é o dever de pagar tributos. E, por fim, eu trago também o exemplo de Deuteronômio 22, 28, onde a gente vai ver também uma ideia dos danos morais, da questão dos danos morais, né? Enfim, quando houver, ali no caso, né, de uma moça que foi pega virgem, né, e não estiver desposada e tudo, né? E eles foram pegos, então o homem que se deitou deverá dar ao pai da moça 50 ciclos de prata. Então, é uma ideia também de danos morais e de um reparo a esses danos. Então, só esses exemplos, gente, para vocês verem o quanto é rico, né? A gente podia falar de Salomão, dos negócios que Salomão fez, enfim, tem várias outras apresentações aqui, mas eu me paro por aqui, sei que meu tempo já está se esgotando, já se esgotou. Tenho aqui uma pequena bibliografia, usei alguns outros textos, depois eu vou compartilhar com vocês, e fica, então, eu fico aqui à disposição para que vocês possam, então, trazer outras contribuições, e, enfim, fazer seus apartes, e eu possa também responder e aprofundar um pouco mais em alguma questão que vocês tenham mais interesse.
Espero ter contribuído, aguçado a curiosidade de vocês e feito com que vocês tenham mais satisfação, né, do quanto o nosso Deus é grandioso e é presente mesmo em todas as nações, em todas as legislações. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Encerro por aqui.